Eu me criei no interior do Rio Grande do Sul, um lugarzinho muito pequenininho, que era o município de São Luís Gonzaga das Missões, e que só tinha o elementar. Meu pai era um comerciante, então ele deu um jeito de me mandar estudar fora. Eu fui escolhido o homem da família que teria que estudar. Na faculdade, até o terceiro ano, eu achei ainda que ia voltar para o interior, para fazer medicina do interior. Recém-formado em Porto Alegre, na Faculdade de Medicina, eu encontrei o grupo de fisiologistas argentinos liderado pelo professor Bernardo Say, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 47, e entre os discípulos dele notáveis, Eduardo Braun Menendez, que havia descoberto a angiotensina, que é uma das substâncias muito importantes na regulação da pressão arterial. Eu não queria nada com fisiologia, eu queria ser clínico. E aí eu fui lá fazer dessas coisas assim, tá bom, vamos, eu vou fazer um estágio. Aí nunca mais voltei, né, para a clínica. E fui a Buenos Aires, fiquei lá uns 7, 8 meses, no laboratório do professor Bernardo Say. Fui aos Estados Unidos para completar minha formação científica. Eu ia com bolsa da Rockefeller. E o Bernardo Say é que me indicou o lugar que eu deveria ir. E ele disse que o melhor fisiologistas cardiovasculares era lá nessa universidade, que era uma universidade do sul dos Estados Unidos, da Geórgia. A Rockefeller disse, não, ele não pode, ele tem que ir para uma universidade da costa leste ou costa oeste. É lá, né? E ele disse, sim, pode não ser a melhor universidade, mas ele é o melhor pesquisador cardiovascular que temos. E era realmente. William Hamilton era o fisiologista e junto com ele tinha o Raymond Alquist, que descobre todos os beta, os receptores alfa, beta, adrenérgicos, era o Alquist. Então eu aprendi os alfa e beta receptores com o próprio criador, o Alquist. Cheguei em Ribeirão Preto em 57, estava se formando a primeira turma, Ribeirão Preto começou em 52, e encontrei um ambiente notável. Quer dizer, Ribeirão Preto era cativante, porque a faculdade foi formada dentro da Universidade de São Paulo, uma segunda faculdade de medicina, mas com uma ideia básica de pesquisa. Então não tive dificuldade em montar as minhas coisas de cardiovascular. E comecei a trabalhar. Num primeiro momento, eu comecei a fazer algumas pesquisas de hipotermia, regulação da pressão na hipotermia. Eu descobri que no rato o nervo que controla e que dá informação sobre a pressão arterial, que nós chamamos de baroreceptor ou pressoreceptor, ele era isolado na região cervical do rato. Isso era uma novidade. Eu não estava procurando aquilo, eu encontrei aquilo. Agora, encontrando, eu realmente resolvi estudar e fazer um estudo sistemático. E aí saiu vários trabalhos sobre até como é que trafegam esses nervos, as características desses nervos no rato para regular a pressão arterial. E agora já tem vários trabalhos na literatura que estão mostrando em hipertensões resistentes que a estimulação do baroreceptor pode ser uma medida terapêutica. Em 85 eu aposentei em Ribeirão, com 56 anos de idade, vim porque fui convidado para desenvolver a hipertensão no INCOR e desenvolver de forma integrada. Então agora é que começa a parte clínica. Então eu vim para São Paulo para fazer isso, continuar a minha pesquisa experimental, que era o que eu sabia fazer, tinha um reconhecimento internacional. Mas eu queria também fazer a pesquisa clínica, que eu não estava fazendo em Ribeirão Preto. Eu lá só trabalhava no departamento de fisiologia. Eu consegui uma equipe, que é para o que eu vinha fazer aqui, uma equipe integrada. Fisiologistas, clínicos, biologistas moleculares, educação física, enfermagem, psicologia, nutrição, todos voltados para estudar hipertensão. Então eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, esse grupo aqui do INCOR é o grupo de ponta. Em 93 eu me tornei presidente da academia. E foi um momento muito interessante, porque a academia foi solicitada em 97, 98, a participar de um conjunto de academias que estavam querendo criar uma espécie de federação das academias, que aí vem a se chamar IAP.
Inter-Academy Panel. A minha participação foi muito ativa. Eu realmente conhecia o mundo científico, a política científica, como é que as academias se auxiliam uma à outra, quais são os temas importantes globais que a gente tem que procurar fazer com que as academias e os pesquisadores de maneira geral no mundo se preocupem. A medicina translacional é um nome que parece estranho, etc. Fazer a translação, a deslocação, a passagem. A ideia é acelerar a passagem do conhecimento da bancada para a clínica e da clínica à bancada, porque se você colocar o pessoal de área básica com o pessoal de área clínica, eles também começam a ver quais são as prioridades do clínico, quais são as coisas que acontecem na patologia e que não tem explicação e que poderiam ir à bancada para poder ser estudadas em condições, digamos, que não se pode fazer na clínica, pode fazer em órgão isolado, em célula, em animal de experimentação. A ideia antiga, que se criou um termo novo e está se polarizando esse termo, e eu acho que é muito bom, porque às vezes um termo novo, tá certo, desperta interesse. Então é isso que eu estou fazendo agora, tá certo? Eu estou com uma disciplina chamada cardiologia translacional, estou procurando auxiliar o pessoal a fazer projetos, aproximar. Não pode ficar com a ideia de que o que está bom, o que está aí está tudo bom. Tem que sempre ter essa ideia de melhorar. E melhorar, às vezes, procedimentos. A inovação, ela não é toda ela radical, de você descobrir uma coisa completamente. Ela é incremental, você melhora as coisas. Então é isso que eu estou fazendo. Eu nunca fiz carreira no sentido de corporativo, de sociedades. Eu sempre fiz parte dessas associações de academia porque eu estava trabalhando na bancada e continuava trabalhando. Então, acho que... O senhor se vê como um cientista e professor. Ah, sim. Eu sou um professor cientista, mas ativista. Eu acho que esse é o mote. Quer dizer, o cientista, ele não pode ficar só lá na bancada dele. Ele tem uma obrigação social, ele tem que fazer com que a ciência realmente reverta em benefício social. E eu tive grande sensibilidade a isso. Nós não temos mais recurso financeiro para dar tratamento a todo mundo. Nem Estados Unidos, nem Estados Unidos tem possibilidade de dar hoje o recurso, porque está tão caro, etc. Então nós temos que fazer isso, nós temos que trazer a prevenção da doença para um terreno em que é mais barato e com muito mais repercussão, porque a pessoa vai ficar mais tempo gozando de boa saúde. Um dia ele vai adoecer, mas ele fica mais tempo com saúde, tá certo? E não ter uma doença precocemente, aos 40, 50 anos, e a sociedade ter que mantê-lo doente mais 20, 30 anos. Então o médico não pode ficar só com a ideia curativa, ele tem que fazer uma visão, digamos, mais de prevenção da doença, envolvimento com a sociedade, etc. E aí a educação é fundamental, não? A educação de ciência e educação da saúde dentro da educação de ciência.